agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Eu quero compartilhar nessa noite sobre o tema desfrutando do esconderijo para crescer em intimidade. Talvez o que você vai ouvir aqui vai gerar um paradoxo ou um contrassenso naquilo que você aprendeu sobre esconderijo. E por que eu te digo isso? Porque o esconderijo normalmente é muito mal visto, é muito mal comentado. As pessoas têm uma tendência a depreciar quem se esconde. Porque as pessoas dizem assim: quem se esconde é covarde. Quem se esconde é porque está correndo da guerra. Quem se esconde é porque não quer assumir responsabilidade. Só que na palavra de Deus a gente vai aprender que o esconderijo certo, e aqui eu faço um parênteses, esconderijo certo é um lugar onde a gente aprende a crescer em intimidade. A palavra vai descrever esconderijo no original hebraico, no Antigo Testamento, com 3 palavras do grego, do hebraico. A primeira palavra é shakan. Shakan se traduz por habitar ou morar. A segunda palavra é shikan. Shakan, habitar ou morar. Shikan, alojar ou se instalar. E a terceira palavra, ela é da mesma raiz e é muito conhecida por nós. É a palavra Shekinah. Diga comigo, Shekinah. E o que é a Shekinah? É a manifestação visível da glória de Deus, da presença de Deus. Então, Shekinah está associada a Shakan e a Shikan. O que eu quero dizer com isso? O esconderijo, o Shikan ou o Shakan, é o lugar onde nós temos um contato com a Shekinah de Deus, com a gloriosa presença de Deus. E nós vamos ver isso através de uns personagens aqui. Mas eu gostaria de, para iniciarmos a nossa conversa, você abrisse a sua Bíblia no Salmos 91. Salmos 91, verso de número 1. Salmos 91 e verso 1. Diz o texto: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente fará o que, gente? Fará o que, igreja? Quem é o que descansa? Aquele que está debaixo da sombra do Onipotente. E para estar debaixo da sombra do Onipotente, aprenda algo: você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente e descanso. Não há descanso se não somos cobertos pela sombra do Onipotente. E não há como o Onipotente nos cobrir com a sua sombra se nós não estamos no esconderijo dele. Alguém está entendendo isso? Perfeito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber essa associação. Deus está falando aqui para nós que precisamos habitar. Habitar onde? Em qualquer esconderijo? Em qualquer lugar? Não. Habitar na presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Por que nós precisamos habitar nesse lugar? Porque, irmãos, é nesse lugar que o maior propósito que nós carregamos é manifestado. Pastor, qual é o maior propósito que eu tenho como filho de Deus? Querido, o nosso maior propósito é amar o Senhor e desfrutar da sua presença. Você pode dizer isso comigo? O meu maior propósito é amar o Senhor e desfrutar da sua presença. Vamos dizer diferente: desfrutar da sua presença e amar o Senhor é o meu maior propósito. Por que é importante destacar isso? Porque, irmãos, há muitos cristãos levando a vida cristã, não tendo e não assumindo isso como propósito. Isso que você acabou de declarar. Tem muitos cristãos que acham
que o cristianismo dele depende daquilo que ele faz para o Senhor. Quando, na verdade, o maior mandamento é amar o Senhor e não fazer para Ele. Alguém está aí? Deus não mandou a gente fazer. Deus mandou a gente amá-lo. É diferente. O nosso cuidado é que a gente, na vida cristã, esteja mais interessado em amar a Deus, em conhecer a Deus, do que fazer para Ele ou esperar que Ele faça para nós. Presta atenção nisso. Tem gente que está se relacionando com Deus na ótica de fazer algo para Ele ou esperando que Ele faça algo para você. Tem gente que só se relaciona com Deus nessa atmosfera. Só sabe se relacionar com Deus fazendo algo para Ele ou esperando que Ele faça algo para si mesmo. E esse é um nível de relacionamento muito baixo, irmão. É um nível de relacionamento interesseiro, egoísta. Porque na verdade, Deus não precisa que eu faça nada para Ele. Deus é autossuficiente. Deus é soberano, é onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus é amoroso, é sábio, é misericordioso, é justo. Você acha que Deus vai precisar de gente como a gente, irmão? Você acha que Deus carrega carência emocional? Por isso Ele quer que a gente levante as mãos e cante para Ele? Porque Ele tem carência emocional? A gente precisa acordar para a vida. Deus não depende da gente. Deus não precisa de nós. Muito menos do que a gente faz para Ele. Então, quando eu me relaciono com Deus, apenas fazendo algo para Ele, ou esperando que Ele faça algo para mim, esse é um nível de relacionamento muito baixo. É como o profeta Ezequiel falou, na medida da água do Espírito, é águas que batem só no tornozelo. A gente tem que elevar o nível disso. E quando é que a gente eleva o nível? Quando a gente ama o Senhor de todo o nosso coração e quando a gente desfruta da sua presença. Por isso que eu te disse aqui agora há pouco, irmão, desfruta desse banquete que está posto aqui. Tem algo de Deus aqui para nós nessa noite. Mas se a gente não estiver discernindo, a gente vai achar é mais um culto. É mais uma ocasião, é mais um domingo como qualquer outro domingo. Não! É um encontro sobrenatural com a presença de Deus. Do mesmo jeito que Deus nos visitou semana passada, no Experiência lá em Tu, Ele quer nos visitar semelhantemente ou numa medida maior. O que a gente precisa? Abrir o coração, valorizar, apreciar, desfrutar. Eu uso uma outra palavra, degustar. Irmão, a gente vive tão correndo, você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente nem degusta a comida que a gente come. É verdade ou não é? Eita, tem gente que não consegue nem saborear mais o tempero. Bota a comida na boca, joga a comida daqui para cá e para baixo. Não degusta. Não aprecia. Tem um pastor amigo meu que toma café, ele toma café e ele fecha o olho assim. Ele fala assim, que café delicioso. Aí ele fala assim, ele tem umas viagens, irmão. Ele viaja, ele diz assim, joga o café debaixo da língua e sente o paladar. Eu falo, caramba. Mas aí eu fiz e realmente eu senti o gosto do café em uma intensidade que eu ainda não tinha sentido. Sabe por quê? Porque, Marco, às vezes quando eu vou tomar café de manhã, eu pego o pão, passo o pão na manteiga, faço o cafezinho rapidinho, jogo para dentro. E a gente não degusta. É a mesma coisa com a presença de Deus, irmãos. A gente não degusta. A gente não para, a gente não aprecia, a gente não saboreia. A gente, vamos embora. E estar no esconderijo do Altíssimo é estar no lugar onde eu vou desenvolver o meu amor por Ele. É estar em um lugar onde eu vou conhecê-lo melhor. É estar em um lugar, irmão, que Deus não espera que eu faça nada para Ele, apenas que eu o ame. Que eu o ame de todo o meu coração. É um lugar onde Ele não espera que eu faça para Ele e Ele também não espera que Ele faça para mim.
Ou seja, é um lugar de amadurecimento. É um lugar que vai exigir de nós entregar as nossas vontades. Mas este é um lugar onde a gente vai desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Este é um lugar onde nós vamos viver alinhamento profético. Esse é um lugar de poder e autoridade, irmãos. Por isso, nós precisamos nessa nova estação estarmos no esconderijo do Altíssimo. A pergunta é, onde é o esconderijo do Altíssimo? O endereço do esconderijo do Altíssimo pode ser o seu quarto, pode ser a sua cama, pode ser a sua sala, pode ser o seu banheiro, pode ser aqui na igreja, pode ser no trem, no metrô, enquanto você dirige o carro. O esconderijo do Altíssimo é aquele lugar onde você abre o coração em uma porção generosa e permite Ele te visitar. E quando Ele te visita, Ele marca a sua história, Ele marca a sua vida. Então, eu quero mostrar para vocês duas coisas, apenas duas coisas, que acontecem quando ficamos no esconderijo do Altíssimo. Então, a pergunta é, o que acontece quando ficamos no esconderijo do Altíssimo? Duas coisas. Número 1, nós somos aperfeiçoados. Você pode dizer isso comigo? No esconderijo do Altíssimo, seremos aperfeiçoados. Olha o que diz Isaías 49 e versículo 2. Isaías 49 e verso 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão, ele fez o quê? Lembra do Salmo 91:1. A sombra do Onipotente nos cobrindo. E com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa. E me escondeu. E escondeu aonde, gente? Eu não sei se você já viu aquelas provas da Olimpíadas de tiro, de arco e flecha. Ou se você já viu aqueles filmes antigos de guerra, que todo arqueiro, ele tem um arco, e ele tem atrás dele uma bolsinha. Já viu a bolsinha do arqueiro? Essa bolsinha é carregada de flechas. O nome dessa bolsinha é aljava. E esse texto está dizendo que Deus nos tem como flechas. Acho que você não entendeu isso. O que acontece com uma flecha na mão de um arqueiro, irmãos? Ela é lançada, né? Agora presta atenção, se Deus nos tem como flecha, o que Ele quer fazer com a gente? Nos lançar. Só que antes de nos lançar, Ele nos esconde. Pega a linha de raciocínio. Ele nos esconde. Ele deixa a gente na aljava, quietinho. Porque na aljava, deixa um texto para nós, por favor, Lameque. Na aljava nós somos cobertos, na aljava nós somos limpos, na aljava somos escondidos, na aljava a gente não fica na vitrine, na aljava o diabo fica meio confuso porque ele acha que não está acontecendo nada conosco, mas na aljava Deus está nos preparando. Eu lembro que Jesus falou em João 15 que Ele é a videira e nós somos os galhos. Todo galho conectado nele, ele que dá fruto, ele limpa. Olha a expressão aqui de novo. Ele limpa para que esses galhos dê mais frutos ainda. Então preste atenção em algo. Deus, quando nos esconde, Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos desenvolvendo. Ele está trabalhando em nós. E esse texto de Isaías fala isso muito bem. Deus nos cobre, nos limpa, nos esconde e fica preparando a gente. Porque no momento certo, no momento certo, Ele vai colocar a mão na sua aljava, vai nos colocar no seu arco e vai soltar a gente. Só que, irmão, tem muita flecha ansiosa.
Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é uma flecha ansiosa? O que acontece com a flecha ansiosa? A flecha ansiosa quer ser lançada antes da hora. A flecha ansiosa, ela quer, não quer ficar na aljava não. Chegou a minha hora, chegou a minha vez, é o meu momento, eu vou. Não vai não. Espera. Deixa Deus desenvolver. Deixa Deus aperfeiçoar. Deixa Deus limpar um pouco mais. Existe um propósito de Deus de ficarmos na aljava. Eu estava conversando antes do culto com o Edson e o Altair, e o Edson citou o texto de Lucas 24, quando Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ouça isso, se é tempo de ficar na aljava, fique. Se é tempo de ser aperfeiçoado, seja aperfeiçoado. Se é tempo de ser revestido da autoridade do Espírito Santo, seja revestido. Não seja uma flecha ansiosa, porque uma flecha ansiosa, despreparada, ela não atinge o alvo. Ela se perde no meio do caminho. Então o arqueiro, ele seleciona as suas melhores flechas. O arqueiro, ele prepara as suas flechas, e é isso que Deus está fazendo conosco. Esse texto, ele diz respeito ao Messias. Jesus foi guardado, Jesus foi coberto, Jesus foi gerado 9 meses no ventre de Maria. Jesus não começou seu ministério com 12 anos de idade no templo. Jesus esperou ter 30 anos, foi ser batizado por João Batista. O Espírito Santo veio como pomba sobre ele e depois ele inaugurou o seu ministério. Jesus não saiu metendo os pés pelas mãos não, irmão. Jesus esperou, porque esse texto se aplicava no próprio Messias. Ele era uma flecha na aljava do Pai, e ele estava sendo coberto, limpo, preparado. Escondidos, somos aperfeiçoados e afiados pelo Senhor. Não devemos buscar plataforma se o tempo é de nos esconder. Não devemos buscar projeção se o tempo é de ficarmos escondidos, cobertos, protegidos. Então, em primeiro lugar, quando a gente fica escondido, no esconderijo do Altíssimo, nós somos aperfeiçoados. Você diz amém? Em segundo lugar, no esconderijo do Altíssimo, nós recebemos discernimento e direção específica. Isso é poderoso demais, irmão. Por que que algumas pessoas não têm direção na sua vida? Porque elas não estão fixadas no local onde Deus falou para elas ficarem. Porque elas vêm e vão. Porque elas, como a flecha atirada antes do tempo, ela vai, só que vai sem rumo, sem um alvo bem específico. Então ouça, quando a gente fica na aljava, quando a gente fica no esconderijo do Altíssimo, nós recebemos direção e discernimento. E um personagem que cabe muito bem aqui é o profeta Elias. Vocês vão se lembrar que o Elias desafiou 850 profetas pagãos. 850. Venceu os profetas pagãos. Deus respondeu o sacrifício de Elias com fogo. Você conhece a história. Mas olha que interessante. Quando ele foi ameaçado por Jezabel, o que o Elias fez? Fugiu. Ele foge e se coloca debaixo de um pé de zimbro, um tipo de planta, um tipo de árvore que brotava no deserto, e ele se coloca debaixo desse pé de zimbro, e Deus fala com Elias. Deus envia um anjo, envia comida, envia água. Você conhece a história. E o Elias come aquele alimento e anda até o Monte Moriá. E no Monte Moriá, olha o que acontece. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 8. A Bíblia diz:
Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali, o que o Elias fez, gente? Entrou numa caverna. Eu vou parafrasear aqui, eu vou chamar de ele entrou no esconderijo do Altíssimo. A gente normalmente critica Elias por ter ido para a caverna, né? Só que se a gente vê o que acontece nessa caverna, a gente vai ver que ele não foi para uma caverna. Ele foi para o esconderijo do Altíssimo. Porque lá Deus se revelou a Elias. Olha o que a Bíblia diz, ele entra numa caverna, passa ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. E o Senhor disse para Elias, o que fazes aqui? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, ou a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. Verso 11. E o Senhor disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. O vento fendia, ou seja, quebrava os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o que, gente? Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o quê? Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias essa voz, ele envolve o seu rosto na sua capa, sai para fora, coloca-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só ficou eu. E buscam a minha vida para tirarem. Versículo 15. Este versículo mostra que o Elias não estava escondido numa caverna. Esse versículo mostra para nós que o Elias estava coberto pela sombra do Altíssimo. Ele estava no esconderijo do Altíssimo, porque neste lugar, Deus revela um propósito para a vida do Elias. Neste lugar, Deus trabalha, Ele limpa, Ele tira o medo do Elias, Ele tira os pavores do Elias. Deus limpa a flecha que é Elias, coloca no arco e diz para ele isso que está no versículo 15. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. 16. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, você ungirás profeta no teu lugar. Irmão, presta atenção nisso. A gente acabou de ler que Elias, no esconderijo do Altíssimo, Deus não só curou ele do medo que ele tinha da Jezabel, Deus não só revigorou o ânimo de Elias, mas Deus colocou Elias no arco dele e lançou Elias. O que o Elias faz depois da caverna, irmãos? Ele unge 2 reis e um profeta no lugar dele. Antes da caverna, ele não tinha feito isso. Ele faz isso depois da caverna. Sabe por quê? Isso não era assim. O orçamento está legal, mas o trabalho virou um refúgio para ele. Tem homens, e aqui eu estendo, irmãos, até mulheres, que não querem voltar para casa no final do dia. Porque não vê na sua casa um lugar de refúgio, um lugar de esconderijo do Altíssimo.
Pessoas que não veem na sua casa mais um lugar de paz, de renovo, de força, um lugar onde se encontra com a presença de Deus. Onde nós estamos buscando refúgio? Onde estamos nos escondendo? Num dito popular, para quebrar um pouco o gelo, onde a gente está amarrando o nosso jegue, irmão? Onde você está amarrando o seu jegue? Salmos 91, e verso 2. Eu estou caminhando para o final. Direi do Senhor, Ele, Salmo 91, isso, Salmo 91, verso 2. Direi do Senhor, esse é é o próximo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. E nele confiarei. Você pode dizer isso comigo? Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. E em Ti eu confio. Precisamos nos esconder em Deus, irmãos. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos reconhecer que Ele é este lugar de segurança, de refúgio, de fortaleza, de confiança. Eu termino lendo Isaías 25 e verso 4. Isaías 25, verso 4, se o Ministério de Louvor puder já se posicionar, por favor, eu agradeço. Eu gostaria que você lesse esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Deixa eu aplicar esse texto aqui para nós. Desde que mundo é mundo, o sopro de opressão ele existe. Olha o final desse versículo. O sopro dos opressores é como uma tempestade. Desde que mundo é mundo, irmãos, a opressão existe sobre a terra. Desde que Adão caiu em pecado, a opressão é uma realidade. Por causa da ganância, por causa da vontade de se impor, por causa da avareza humana. Desde que mundo é mundo, o sopro da opressão é uma tempestade. Agora, volte comigo no versículo. A palavra diz que o Senhor é a fortaleza do pobre. A palavra diz que o Senhor é a fortaleza do necessitado na sua angústia. A palavra diz que o Senhor é refúgio contra a tempestade. Ô irmão, quando a gente enfrenta uma tempestade, tudo que a gente quer está seguro. Quando a gente enfrenta uma tempestade, tudo que a gente quer é estar refugiado, protegido. E a palavra diz, o Senhor é esse refúgio. O Senhor é essa proteção contra a tempestade opressora. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo. Corra para Ele. Corra para Ele, igreja. Corra para o Senhor. É tempo da gente correr, como nunca corremos antes. É tempo de nos refugiarmos, porque a gente não sabe quais as tempestades que virão sobre a terra. É tempo da gente se esconder debaixo da sombra do Onipotente. Deixa a mão de Deus te guardar. E por favor, não saia debaixo da mão de Deus. Não seja um refém das suas próprias vontades. Não seja um refém dos seus próprios interesses. Fica debaixo
da sombra acolhedora e protetora do Onipotente. E encontre esse lugar de descanso. Encontre esse lugar de paz. Encontre esse lugar onde as suas esperanças são renovadas. Encontre esse lugar onde a presença de Deus se manifesta. Onde Ele te dá pão para saciar a sua fome, Ele te dá água para saciar a sua sede. Vamos, igreja, encontre esse lugar de comunhão, esse lugar onde você tem que estar com seus pés enraizados ali. Este é o lugar que nós nascemos para viver, o esconderijo do Altíssimo. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nos sentimos tão seguros na tua presença, nos sentimos tão protegidos. O Senhor é suficiente contra todo nível de tempestade opressora. O Senhor é aquele que nos cobre com a sua mão onipotente. Obrigado, Jesus, por cobrir a tua igreja. Obrigado, Jesus, por cobrir o teu povo. Obrigado, Senhor, porque estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. É neste lugar que as nossas forças são renovadas. É neste lugar, Pai, que os propósitos são revelados. É neste lugar que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos aperfeiçoa, que o Senhor nos prepara. É neste lugar que, como flechas nas mãos do valente, nós somos preparados. Este é o lugar da preparação. É na sua aljava, é na sua aljava que somos preparados. Oreba. Obrigado, Jesus. Que nenhum de nós seja tomado pela ansiedade. Que nenhum de nós nos precipitemos, Senhor. Que nenhum de nós tenhamos pressa de sair da tua aljava. Porque na tua aljava estamos seguros, na tua aljava estamos cobertos, protegidos, guardados. Igreja, se coloca de pé, por favor, e continua falando ao Senhor, continua expressando o teu coração diante de Deus, diante da presença do Pai. Jesus, este é o lugar de proteção. E é neste lugar que nós queremos ficar. É neste lugar que queremos permanecer. É no lugar da sua presença, Senhor. É daqui que nós não vamos arredar o nosso pé. Não vamos arredar o nosso pé deste lugar. Obrigado, Senhor, por nos cobrir com a tua mão poderosa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso descanso. Em Ti confiamos, em Ti descansamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Adore a Jesus, igreja. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Desfrute um pouco mais. Aguarde um pouco mais. Seja completado um pouco mais.